Heitor Monteiro despertou logo cedo, antes mesmo de o sol se erguer por completo no horizonte. A luz suave entrava pelas janelas largas da mansão da família, refletindo nos móveis de madeira escura e nos adornos de metal finamente trabalhados que compunham o mobiliário. Apesar da vida abastada que levava, ele carregava um certo ar de inquietação no olhar. Caminhando pelos corredores extensos, podia ouvir o eco de seus passos, como se cada movimento denunciasse o peso das responsabilidades e dos segredos que o cercavam. Ele seguiu para o terraço, onde costumava tomar o café da manhã. A mesa estava posta com requinte, porcelana pintada à mão, toalha de linho e arranjos de flores tropicais, que deixavam o ambiente aconchegante. Atravessando as portas de vidro, Heitor inspirou ar fresco e sentiu a brisa suave acariciar seu rosto. Antes de se sentar, lançou um olhar distraído para o lago artificial ao longe, onde cisnes nadavam tranquilamente. Aquela rotina, embora suntuosa, não era capaz de lhe proporcionar a paz que tanto ansiava. Aos 35 anos, Heitor era o herdeiro de uma fortuna construída ao longo de gerações pela família Monteiro, dona de uma rede de empresas que atuavam em diversos setores, desde construção civil até exportação de produtos agrícolas. Ele havia assumido oficialmente o controle dos negócios há pouco mais de um ano, após o falecimento de seu pai, Bento Monteiro. Desde então, vinha conciliando os interesses da família com a própria ambição de expandir ainda mais o império. Enquanto apreciava um gole de café, ele ouviu passos graciosos que se aproximavam. Camila Monteiro, sua irmã mais nova, apareceu no terraço. Era 2 anos mais jovem e compartilhava com ele a mesma elegância nata que caracterizava os Monteiro. Tinha os cabelos escuros presos em um coque e vestia um conjunto formal em tons claros, pronta para outro dia repleto de compromissos. "Bom dia, mano. Pensei que ainda estivesse dormindo", disse ela, servindo-se de uma xícara de café. "Ultimamente tenho acordado cedo." "Muitas coisas na cabeça, você sabe", respondeu Heitor, com um sorriso contido. "Imagino. Hoje teremos aquele evento de caridade, certo? Vai ser importante para a imagem da família. Terá gente influente, possíveis parceiros, além da imprensa. Precisamos estar no nosso melhor." Heitor assentiu, olhando para o horizonte. Sabia que aquele evento marcaria o começo de uma nova fase. Ele desejava que a presença dos Monteiro reforçasse a imagem de solidez e prestígio construída pelo pai. No entanto, uma sensação incômoda lhe tomava os pensamentos. Havia algo no ar que o deixava inquieto, como se forças invisíveis conspirassem para abalar a aparente tranquilidade de seu mundo. Apesar de não saber ainda o que era, tinha um pressentimento de que aquele dia não seria como os outros. Mais tarde, já na entrada do salão nobre onde aconteceria o evento beneficente, Heitor e Camila foram recebidos por diversos flashes de câmeras. Sorrisos e mais sorrisos, acenos calculados e conversas educadas com empresários, políticos e celebridades. Em meio ao burburinho, floresciam conversas sobre negócios e filantropia, discutiam-se oportunidades de fusão e se sondava o mercado externo. Heitor, embora elegante, exibia certo desconforto ao precisar manter aquela postura impecável. Sentia falta de momentos genuínos, sem a necessidade de máscaras sociais. Acomodado em uma das mesas próximas ao palco, Heitor folheava alguns folhetos sobre as iniciativas de caridade quando percebeu a presença de uma jovem que distribuía cartões de visita. Seu porte era esguio e seus olhos transmitiam confiança. Trajava um vestido sóbrio, mas de corte impecável, combinando perfeitamente com sua postura profissional. Ao se aproximar dele, estendeu a mão e sorriu de maneira cordial. "Boa tarde, senhor Monteiro. Sou Beatriz Almeida, advogada que atua em projetos de responsabilidade social. Estou colaborando com a organização do evento para formalizar termos de doação e avaliar aspectos jurídicos", explicou ela, entregando o cartão de visita. "Muito prazer, doutora Beatriz", respondeu Heitor, levantando-se para cumprimentá-la. "Agradeço o empenho de todos que estão tornando este projeto possível." Camila aproximou-se dos dois, sorrindo de maneira amistosa. Embora fosse discreta, a irmã de Heitor era bastante observadora e percebeu o brilho curioso no olhar de Beatriz ao encarar seu irmão. Não era algo explícito, mas um certo interesse pairava no ar. Camila, em parte orgulhosa de ver o irmão em evidência, não pôde deixar de sentir um leve aperto no peito ao notar aquela conexão quase imediata entre os dois, algo que ela, como irmã, interpretava mais como ameaça do que como oportunidade de felicidade.
A conversa entre Heitor e Beatriz fluiu com naturalidade. Discutiram ações sociais, doações para abrigos infantis e a possibilidade de expandir a parceria para projetos ambientais. A advogada, com firmeza e carisma, defendeu o quanto era importante que grandes empresas como a Monteiro Investimentos apoiassem mais iniciativas sociais, não apenas como estratégia de marketing, mas como um compromisso real. Heitor, embora pragmático, admirou a paixão dela ao falar sobre justiça social. Havia algo inspirador no modo como ela via o mundo. Tenho certeza de que podemos fazer mais do que apenas assinar cheques. Sempre acreditei que o impacto real ocorre quando arregaçamos as mangas e nos envolvemos de perto, disse ele, contendo o entusiasmo, mas deixando transparecer sinceridade. Fico feliz em ouvir isso. Posso te convidar para conhecer alguns dos projetos que acompanho? Talvez possamos trabalhar juntos de forma mais integrada, respondeu Beatriz, empolgada. Claro. Pode me enviar os detalhes. Assim que minha agenda permitir, terei o maior prazer em visitar, finalizou Heitor. Uma delicada troca de olhares encerrou o diálogo, sugerindo algo que ia além de meras questões profissionais. Entretanto, a formalidade do evento impedia que aquilo se aprofundasse. Ainda assim, houve um momento de silêncio, quase como se o tempo tivesse se suspendido, quebrado apenas pelos aplausos que surgiram quando o mestre de cerimônia subiu ao palco para iniciar as apresentações. Após a abertura oficial e alguns discursos sobre as metas filantrópicas daquela noite, a atmosfera se tornou mais leve. As pessoas se espalharam pelos ambientes, degustando canapés, servindo-se de drinks e engatando conversas sobre tudo e nada. Heitor trocou algumas palavras com colegas do ramo imobiliário, fez contatos rápidos com executivos interessados em parcerias e, vez ou outra, seus olhos procuravam Beatriz entre os convidados, mas ela parecia ocupada em meio a outros grupos. Foi quando uma figura inesperada chamou sua atenção. Maurício Duarte, um homem cerca de 5 anos mais velho e que um dia já fora próximo de Heitor, acabava de adentrar o salão. A presença dele foi anunciada pelos cochichos discretos de alguns empresários. Havia uma tensão no ar, pois muitos ali sabiam do histórico conflituoso que ligava Maurício à família Monteiro. Ele surgira vestindo um terno impecável, acompanhado de uma jovem deslumbrante, de vestido escuro e olhar penetrante. Todos, contudo, sentiam a energia pesada que emanava daquela dupla. Mas o que esse canalha faz aqui? Pensou Heitor, levando a taça de champanhe aos lábios, sem desgrudar os olhos de Maurício. Camila, que havia notado o desconforto do irmão, aproximou-se discretamente. Eu não estava sabendo que o Maurício veria. Acha que ele foi convidado ou apareceu de penetra? Ela sussurrou, tentando não atrair atenção. De alguma forma, ele sempre dá um jeito de se infiltrar, respondeu Heitor, entre dentes. Deve estar tentando se promover às nossas custas. O rancor tinha raízes profundas. Antes de se tornarem inimigos, Maurício e Heitor foram amigos na adolescência, dividiram histórias e até planos de negócios. No entanto, uma traição havia destruído aquela relação anos atrás, quando Maurício aproveitou informações confidenciais para fundar seu próprio empreendimento, alavancando-se rapidamente no mercado. Desde então, tornará-se o principal rival dos Monteiro, sempre disposto a atrapalhar qualquer projeto que pudesse beneficiá-los. Não demorou para que Maurício cruzasse o salão em direção a Heitor. Parando a poucos passos de distância, com um sorriso cínico, estendeu a mão para cumprimentá-lo. Heitor! Quanto tempo, meu caro! Vejo que continua esbanjando sofisticação, disse Maurício, em tom provocativo. Maurício. Sim, continuo mantendo os valores de família, rebateu Heitor, recusando-se a apertar a mão oferecida, mas mantendo a postura educada. Que pena não ter tido oportunidade de ver seus novos projetos. Ouvi dizer que você está expandindo horizontes. Claro, tudo fruto da herança de seu pai, não é mesmo? Provocou Maurício, deixando clara a intenção de irritar o antigo amigo. A herança do meu pai é algo que vou honrar, assim como qualquer outra conquista da família Monteiro. Pelo visto, você também veio se promover. Quem é a sua acompanhante? Heitor lançou um olhar afiado para a mulher ao lado dele, que mantinha um sorriso enigmático nos lábios. Maurício colocou a mão nas costas da jovem. Apresento Vanessa Castro, minha nova parceira de negócios. Nós pretendemos contribuir com algumas iniciativas filantrópicas também. Afinal, é sempre bom mostrar ao mundo que nos importamos, concorda?
Heitor apenas meneou a cabeça, sem desviar o olhar de Maurício, que exalava um ar de altivez. Percebendo o clima pesado, Camila resolveu intervir. É um prazer, Vanessa. Seja bem-vinda. Espero que aproveite o evento, disse, tentando manter a cordialidade. Muito obrigada, Camila. É generoso da parte de vocês receberem a todos com tamanha hospitalidade, respondeu Vanessa, com a voz suave. Nesse instante, uma das organizadoras subiu ao palco, anunciando que um jantar leve seria servido e convidando todos a se dirigirem às mesas. Camila, sentindo o perigo daquela troca de farpas, aproveitou o momento para puxar Heitor e se afastar de Maurício. Enquanto seguiam para a ala de refeições, Heitor notou que o olhar de Maurício permanecia fixo em suas costas, como se fosse um predador à espreita de qualquer passo em falso da presa. Precisamos manter a calma. Não vamos estragar o evento com uma briga, sussurrou Camila, cruzando o salão. Não se preocupe, vou evitar problemas hoje. Mas que essa história ainda vai dar dor de cabeça, vai, respondeu Heitor, sem esconder a contrariedade. O jantar transcorria em clima de leveza para a maioria dos convidados, mas Heitor mantinha os sentidos atentos. Seus olhos rondavam as mesas, analisando cada movimento de Maurício e Vanessa. A certa altura, enquanto saboreava a entrada, ele notou a aproximação de Beatriz, que procurava por um lugar. O coração de Heitor se acalmou ao vê-la se aproximar. Ele convidou-a a sentar-se ao lado dele, abrindo espaço e sorrindo de forma amigável. Tudo bem por aqui? Perguntou ela, percebendo a expressão séria de Heitor. Sim, só tive um encontro desagradável com alguém do passado. Mas não se preocupe, nada que vá atrapalhar sua noite, ele respondeu, tentando mudar de assunto. Bom, se precisar de ajuda com alguma questão jurídica, sabe onde me encontrar, disse ela, num tom meio brincalhão, mas ao mesmo tempo sutilmente prestativa. Eles trocaram alguns comentários sobre o buffet e, em seguida, mergulharam em assuntos aleatórios, da música suave que tocava no ambiente às curiosidades sobre seus hobbies fora do trabalho. A conversa fluía naturalmente, fazendo com que Heitor se sentisse mais à vontade. Camila, que observava à distância, teve sentimentos ambíguos. Por um lado, queria ver o irmão feliz. Por outro, temia perder o espaço privilegiado que sempre teve ao lado dele, especialmente na administração dos negócios e nos momentos familiares. Enquanto isso, Maurício, sentado a algumas mesas de distância, lançava olhares avaliadores na direção de Heitor e Beatriz. Seus olhos, cheios de malícia, pareciam observar cada detalhe para encontrar algum ponto fraco. Vanessa, por sua vez, mantinha-se sedutora, tocando o braço de Maurício de vez em quando, sussurrando algo em seu ouvido. Aparentemente, ela também não tirava Heitor e Beatriz do campo de visão. O clima ia, aos poucos, adquirindo uma tensão disfarçada pelas luzes quentes do salão, pela comida refinada e pela música tranquila. Quando todos já terminavam a sobremesa, o mestre de cerimônias anunciou o momento de agradecimento às doações. Heitor foi chamado ao palco para discursar, representando a família Monteiro. Levantou-se, enquanto caminhava, pôde sentir a intensidade dos olhares de Maurício e Vanessa, como se cada palavra dele fosse medida e julgada. Ele respirou fundo, tentando manter o foco no propósito maior daquele evento. Boa noite a todos. Em nome da Monteiro Investimentos, agradeço a oportunidade de participar desta causa tão nobre. É uma honra dar continuidade ao legado deixado pelo meu pai, Bento Monteiro, que sempre foi um entusiasta da filantropia. Hoje, não se trata apenas de cifrões e de bons negócios, mas de estender a mão a quem precisa, de assegurar que a prosperidade alcançada pelas grandes corporações também chegue aos que estão à margem, discursou Heitor, com firmeza. As palmas soaram intensas, e, por um instante, Heitor sentiu um orgulho sincero de estar ali. Ao descer do palco, recebeu cumprimentos e tapinhas amistosos nas costas. No entanto, quando retornou à sua mesa, deu de cara com Maurício, que o aguardava com um sorriso ambíguo. Belo discurso, Heitor. Muito inspirador. Uma pena que nem todos conheçam os bastidores. Mas cada coisa ao seu tempo, não é mesmo? Provocou ele, em tom enigmático. Sugiro que tente aproveitar a noite para algo mais construtivo do que intrigas, Maurício. Já basta tudo o que aconteceu no passado, rebateu Heitor, ainda mantendo a postura diplomática. Sempre cauteloso.
Nada mudou desde a nossa juventude, ironizou Maurício, virando as costas em seguida, deixando um perfume forte e um rastro de ameaças veladas. Camila e Beatriz, que presenciaram a cena, aproximaram-se de Heitor, percebendo a tensão nos seus ombros. Ele fechou os olhos por alguns segundos, como se tentasse afastar a negatividade. Quando os abriu novamente, voltou a exibir aquele sorriso controlado que adotava em eventos públicos. Acho que já demos nosso recado esta noite. Vou encerrar por aqui, disse ele, esforçando-se para manter a calma. Ele despediu-se de alguns convidados, agradeceu aos organizadores, e seguiu com Camila rumo à saída, ladeado por fotógrafos que ainda buscavam a melhor imagem para estampar as páginas sociais da manhã seguinte. Beatriz os acompanhou até a porta do salão. Antes de se separar deles, tocou de leve o braço de Heitor. A propósito, ainda quero te mostrar os projetos que mencionei. Fico no aguardo do seu contato, disse ela, demonstrando sincero interesse, tanto nos projetos quanto no que Heitor poderia representar. Entrarei em contato em breve. Obrigado pela companhia, Beatriz. De verdade, ele respondeu, retribuindo o gesto com um olhar ameno. Camila observava a cena em silêncio, tentando compreender o que se passava dentro de si. Em parte, sentia-se desconfortável com a cumplicidade que surgia tão rapidamente entre Beatriz e Heitor. Em outra parte, não podia negar que a advogada parecia ser uma boa influência, pelo menos melhor do que as figuras dúbias que costumavam gravitar em torno dos Monteiro. Assim que o carro preto com o motorista chegou, Heitor e Camila acomodaram-se nos bancos traseiros. O motor arrancou e deixou para trás o brilho das luzes do evento. Enquanto percorriam as ruas iluminadas da cidade, ele mantinha o olhar perdido na janela, relembrando cada detalhe daquele encontro com Maurício. Tinha certeza de que havia algo sinistro nos planos de seu rival, e que tudo não passava de uma tentativa de se aproximar novamente para prejudicá-lo. Porém, a lembrança suave do sorriso de Beatriz também surgia em sua mente, aliviando um pouco a tensão e despertando nele sensações há muito adormecidas. Você está bem? Questionou Camila, notando o silêncio denso. Só preocupado. Mas vou descobrir o que Maurício quer. Ele não faria aparição pública sem interesse. Deve ter planos para minar a nossa reputação ou algo assim. Fique atento, mas não deixe esse homem dominar seus pensamentos. Papai sempre dizia que, quando deixamos o ódio nos consumir, somos nós que perdemos o controle, alertou a irmã, recordando os conselhos do patriarca. Eu sei. E farei tudo para proteger o que construímos. O restante da viagem prosseguiu em silêncio, enquanto a cidade passava pelos vidros escuros do automóvel, refletindo as luzes dos postes, dos carros e dos prédios modernos. Ao chegarem na mansão, a noite já estava avançada, e a equipe de seguranças os aguardava nos portões altos de ferro. Atravessando o jardim extenso, decorado com esculturas discretamente iluminadas, Heitor sentiu um cansaço pesado. Talvez fosse o peso de segurar tantos papéis ao mesmo tempo, o de empresário, de herdeiro, de irmão protetor, de homem atraído por uma advogada desconhecida e, principalmente, de alguém com uma sede de justiça que não admitia qualquer possibilidade de ser passado para trás. Ele se recolheu ao seu quarto, um espaço amplo de tons neutros, repleto de livros e de itens que remetiam a viagens internacionais. Abriu a janela que dava para a vista do jardim, na tentativa de respirar e acalmar a mente. O suave perfume das flores noturnas chegou até ele, mas, dessa vez, não foi suficiente para trazer tranquilidade. Tirou o paletó, afrouxou a gravata, encarou-se no espelho e quase não se reconheceu. Estava cansado e carregava uma expressão grave. É só o início, pensou, recordando os olhares maliciosos de Maurício, a serenidade firme de Beatriz e o semblante preocupado de Camila. Nesse turbilhão de emoções, ele percebeu que o evento de caridade, que deveria ter sido um ponto alto de boa publicidade e prestígio, acabará se transformando em uma espécie de sinal de alerta. Um presságio de que a rivalidade, aparentemente adormecida, estava para despertar com força total. Heitor apagou as luzes, deitou-se na cama macia e procurou no escuro alguma resposta para tantas perguntas que surgiam. Apoiou o braço na testa, lembrando-se do modo suave como Beatriz falava de justiça e de comprometimento social. Aquilo o acalmou por alguns instantes, mas as sombras que rondavam seus pensamentos voltaram a se manifestar, trazendo a imagem de Maurício, sorrindo com desdém. Era como se a harmonia de sua vida estivesse prestes a ser colocada em prova mais uma vez, tal qual ocorrerá no passado. E dessa vez, ele não estava disposto a perder.
Passaram-se alguns minutos até que o sono finalmente chegasse, embalado por reflexões confusas. Embora dormisse, Heitor não descansava de verdade. Sonhou com lugares desconhecidos, sentiu-se perseguido por corredores sem fim e, nas raras imagens de respiro, via o rosto de Beatriz despontando em meio à escuridão. Quando acordou no meio da noite, suando frio, teve a certeza de que aquele evento fora apenas a primeira faísca de uma conflagração maior. Ele sabia que precisava reunir forças, deixar o passado onde pertencia e, se possível, criar novas alianças, talvez até mesmo com aquela advogada determinada que, sem querer, despertava nele uma esperança contida. Entretanto, ainda não tinha clareza de como lidar com a ameaça que Maurício representava. O que sabia é que, a partir daquele dia, nada mais seria como antes. A madrugada corria silenciosa do lado de fora, e, dentro da mansão, todos dormiam. Mas na mente de Heitor, o conflito entre o dever e o desejo, entre o medo e a determinação, não cessaria tão cedo. Heitor despertou naquela manhã com a sensação de que não havia realmente descansado, embora o relógio marcasse quase 10 horas. Os sonhos agitados da noite anterior ainda pairavam em sua mente, como sombras que se recusavam a dispersar. Ele se levantou, esfregando os olhos e tentando organizar os pensamentos enquanto ouvia o leve burburinho de conversas no térreo. Decidiu tomar uma ducha rápida antes de encarar o que quer que estivesse acontecendo lá embaixo. Talvez fosse Camila resolvendo detalhes de algum compromisso familiar, mas, dado o clima tenso da véspera, nada parecia totalmente simples. Depois de vestir uma camisa branca e calças escuras, desceu a grande escadaria de mármore, notando o brilho suave que entrava pelas janelas. Os empregados circulavam com discrição, e logo Camila surgiu no saguão, parecendo aliviada ao vê-lo. Finalmente acordou, mano. Preciso falar com você, anunciou ela, mexendo em alguns papéis que carregava. Bom dia para você também, brincou Heitor, tentando amenizar o semblante sério da irmã. O que houve? Na verdade, algumas coisas. Primeiro, sobre a empresa, Júlio ligou cedo para saber se você revisou o contrato que será assinado amanhã. Ele também comentou que surgiram rumores de que o Maurício está preparando um projeto concorrente para tirar potenciais parceiros de nós. Eu já suspeitava. Esse é só o começo de algo maior. Não duvido de que ele queira desestabilizar nossas operações, disse Heitor, lembrando-se dos sorrisos provocativos de Maurício na noite anterior. E qual a segunda coisa? Recebemos uma proposta de uma ONG para nos unirmos num projeto social. Adivinha quem está à frente? Questionou Camila, com um olhar que misturava curiosidade e alerta. Beatriz Almeida? Exatamente. Ela enviou um e-mail hoje de manhã, em nome da organização. Pelo que entendi, eles precisam de patrocínio para um programa educacional em comunidades carentes. Seria uma ótima oportunidade de expandir a nossa atuação filantrópica, mas não sei se você quer se envolver tanto. Você mal a conhece. Heitor ponderou por alguns instantes. Ainda se lembrava de como se sentiu mais leve falando com Beatriz no evento. Ela era determinada e, acima de tudo, passava uma credibilidade rara. Entretanto, não queria confundir as próprias emoções com as decisões da empresa. Vou pensar. Na verdade, quero conversar com ela primeiro, entender melhor o que está sendo proposto. Então por que não almoça com ela hoje? Pelo que notei, você já está bem interessado nesse contato, provocou Camila, sorrindo de leve. Não sei se é esse tipo de contato em que você está pensando, mas vou convidá-la para uma reunião amanhã. Camila suspirou, desejando, no fundo, que o irmão tivesse cautela. Ainda que reconhecesse a competência de Beatriz, sentia-se insegura em relação a esse envolvimento. Porém, preferiu não prolongar o assunto. Deu um beijo rápido no rosto de Heitor e subiu para seu quarto, deixando o irmão no saguão, onde ele se deteve alguns instantes, refletindo sobre tudo. Enquanto percorria o caminho até seu escritório particular, Heitor pegou o celular e discou para Júlio Antunes, seu sócio e amigo de confiança. Precisava de atualizações sobre os boatos envolvendo Maurício. Júlio? Tudo certo? Mais ou menos. Temos algumas movimentações estranhas. Lembra do contrato de parceria que iríamos assinar com a rede de hotéis Atlântida? Recebemos um comunicado informal de que eles estão reavaliando a decisão. Não disseram claramente, mas desconfio de que o Maurício tenha se encontrado com eles. Droga!
Ele está agindo rápido. Vamos precisar mostrar solidez e segurança. Se precisarmos, marcamos uma reunião urgente com os diretores da Atlântida para esclarecer qualquer dúvida. Claro, vou tomar as providências. E você, como está depois de ontem? Confesso que tenso, mas focado. Não vou deixar o Maurício nos derrubar, respondeu Heitor, sentindo a fúria sob controle, mas latente. Só não quero que isso vire uma guerra aberta. Entendo. Qualquer novidade, eu te aviso, despediu-se Júlio, encerrando a ligação em seguida. Depois de desligar, Heitor fez outra chamada, agora para o número de Beatriz, que encontrara no cartão de visitas. Precisava esclarecer o projeto que ela tinha em mente, mas, no fundo, também desejava ouvir sua voz, como se isso amenizasse o turbilhão de preocupações. Alô? Atendeu ela, com uma voz profissional, porém calorosa. Bom dia, Dr. Almeida. Aqui é Heitor Monteiro. Espero não estar ligando em má hora. Imagino que seja sobre o e-mail, correto? Fico feliz que tenha me contatado. Gostaria de falar sobre a proposta do programa educacional, não é? Exatamente. Se você estiver disponível, podemos nos encontrar amanhã em meu escritório. Quero compreender todos os detalhes. Perfeito. Tenho a tarde livre. Poderia passar lá por volta das 3? Ótimo. Ficarei aguardando. Quando desligou, Heitor experimentou um breve alívio. A perspectiva de um projeto benéfico motivava, principalmente agora que a reputação da empresa poderia ser questionada pelas manobras de Maurício. Além disso, não podia negar que uma certa empolgação o invadia ao saber que passaria um tempo a sós com Beatriz, mesmo que em ambiente de trabalho. Com a decisão tomada, ele se concentrou no restante do dia, revisando contratos, examinando relatórios de mercado e consultando os diretores de algumas filiais. A rotina pesada da gestão da Monteiro Investimentos, que às vezes o sufocava, curiosamente serviu para mantê-lo distraído das ameaças que espreitavam. Somente no fim da tarde, quando já estava exausto, percebeu o quanto o tempo voara. Camila bateu à porta, trazendo 2 cafés fumegantes. Entrou sem cerimônia, sentando-se na cadeira diante da mesa dele. Trouxe um reforço. Você não saiu para almoçar, não é? Nem me dei conta, foi tanta reunião, confessou Heitor, pegando a xícara. Obrigado. Soube que você vai se encontrar com Beatriz amanhã. Quer minha ajuda em algo? Acho que não precisa. Vou ouvir o que ela tem a dizer. Você pode participar se quiser, mas não vou te obrigar a nada. Prefiro que você mesmo a encontre primeiro. Confio no seu julgamento, só não quero que se deixe levar demais pela empolgação. Pode deixar, Camila. Vou manter meus pés no chão, finalizou ele, tentando acalmar a irmã. No dia seguinte, o escritório da Monteiro Investimentos estava especialmente movimentado. Heitor havia marcado reuniões com a equipe de marketing para organizar uma estratégia que reforçasse a imagem da empresa, já que a sombra de Maurício pairava cada vez mais forte. Precisava provar aos parceiros que continuavam firmes e confiáveis, demonstrando solidez em todos os aspectos. Era quase 3 da tarde quando Beatriz chegou, trajando um conjunto formal em tom escuro, alinhado com seu papel de advogada. Cumprimentou discretamente os recepcionistas e pediu para falar com Heitor. Uma das secretárias a conduziu até a ampla sala de reuniões, onde ele já esperava. Assim que entrou, sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura profissional. Boa tarde, Heitor. Obrigada por me receber, saudou ela, esboçando um sorriso. Eu que agradeço a sua presença. Sente-se, por favor. Quer um café, água? Ofereceu ele, polido. Um café seria ótimo, obrigada. Heitor fez um gesto para a secretária, que anotou o pedido e saiu rapidamente. Enquanto aguardavam, Beatriz abriu a pasta que trazia, tirando alguns documentos e uma apresentação esquematizada. Começou a expor, de modo objetivo, como a ONG pretendia estruturar os cursos de reforço escolar e oficinas culturais nas comunidades vulneráveis. Explicou que já havia conversado com potenciais investidores menores, mas que a participação da Monteiro Investimentos daria à iniciativa visibilidade e recursos suficientes para ampliar o impacto. Veja bem, a educação é a base de qualquer transformação social. Nosso plano envolve oferecer não apenas aulas formais,
mas também desenvolver habilidades emocionais para os jovens. Isso se conecta com a missão de vocês, pois valoriza o futuro do país e cria oportunidades para todos, argumentou ela, apontando gráficos e orçamentos. Heitor analisava cada detalhe, impressionado com a estrutura profissional e a clareza de objetivos. Gostava do fato de que aquilo não era só discurso bonito. Havia um planejamento sólido, projeções de resultados e até indicadores de impacto social. Eu me lembro de que, quando conversamos no evento, você mencionou a importância de nos envolvermos, não apenas de assinar um cheque. Como funciona essa participação prática? Questionou ele, mostrando real curiosidade. Exatamente. Queremos que os empresários patrocinadores visitem os espaços, conheçam as pessoas, vejam de perto como o dinheiro está sendo usado e troquem experiências com os jovens. Sua história de sucesso pode inspirá-los. Afinal, muitos deles enxergam o mundo corporativo como algo distante e inacessível. A secretária entrou com o café, que exalava um aroma delicioso. Ambos agradeceram e retomaram a conversa, tomando cuidado para não derramar nada nos documentos espalhados sobre a mesa. Enquanto folheava as páginas, Heitor notou o brilho de paixão nos olhos de Beatriz. Aquela intensidade o tocava, pois era raro ver alguém tão empenhado em unir a lógica jurídica, o planejamento financeiro e a empatia social em um único projeto. Você realmente acredita nisso, não é? Perguntou ele, num tom que misturava admiração e curiosidade. Acredito. E sei que algumas empresas entram somente por marketing, mas, no seu caso, sinto que pode haver um diferencial. Você herdou muito do seu pai, mas já tem um legado próprio. Esse programa pode fortalecer ainda mais a identidade da Monteiro Investimentos, principalmente no momento em que tantas coisas podem gerar desconfianças no mercado. Ele percebeu a leve menção às desconfianças no mercado e entendeu que, de certo modo, ela se referia às intrigas que começavam a circular sobre sua gestão, em grande parte potencializadas por Maurício. Aproveitou o ensejo para ser direto. Recebi informações de que meu maior rival, Maurício Duarte, está disseminando boatos para prejudicar a imagem da minha família e da empresa. Não quero que essa parceria seja vista como mero contra-ataque ou tentativa de limpar reputação. Precisamos fazer tudo de forma transparente e responsável. Concordo plenamente. Se formos cuidadosos na comunicação, o projeto se sustentará por si. Vou cuidar dos aspectos legais, garantindo que todos os valores destinados sejam devidamente auditados. Posso inclusive sugerir um comitê de governança para acompanhar o andamento das iniciativas. Heitor concordou, assinando mentalmente a aprovação de cada ponto que ela levantava. Aquelas sugestões mostravam uma visão madura e honesta. Sentia que poderia confiar não só no talento jurídico de Beatriz, mas também na integridade dela. Quando finalmente concluíram a análise de cada documento, estavam ambos satisfeitos, com a sensação de que encontraram uma base firme para seguir adiante. Vou conversar com minha equipe e formalizar nossa posição. Amanhã mesmo, podemos assinar um termo de intenção. Dali em diante, definiremos cronogramas e metas específicas. Está de acordo? Propôs ele, levantando a cabeça para encará-la diretamente. Perfeito. Só preciso que me envie todos os dados financeiros que pretendem alocar, para eu preparar os anexos. Farei isso ainda hoje à noite, se receber as informações a tempo. Eles se levantaram e trocaram um aperto de mão que durou alguns segundos além do normal. A troca de olhares foi inevitável. Havia um respeito profissional mútuo, mas também uma tensão mais profunda, algo que ambos pareciam evitar comentar explicitamente. Quando terminaram, Beatriz guardou os papéis com cuidado, deu um sorriso discreto e começou a caminhar em direção à porta. Só mais uma coisa, chamou Heitor, antes que ela saísse. Agradeço sua dedicação. É bom trabalhar com pessoas que acreditam no que fazem. Sentimento recíproco, respondeu ela, sem esconder uma ponta de satisfação. Assim que Beatriz partiu, Heitor permitiu-se alguns segundos de silêncio no salão de reuniões vazio. O único som vinha do ar-condicionado. Sua mente fervilhava com a lista de tarefas que precisaria resolver, mas também com o impulso de chamar Beatriz para um jantar, seja para continuar a conversa sobre o projeto ou simplesmente para conhecê-la melhor. Havia, porém, um certo receio.
Não era só a questão empresarial que o preocupava, Camila já demonstrava ciúme. Além disso, Maurício poderia se aproveitar de qualquer brecha para atacá-lo, inclusive no campo pessoal. Quando voltou ao seu escritório, encontrou Camila folheando uma revista especializada em investimentos. Ela ergueu os olhos, reparando na expressão leve do irmão, diferente do semblante pesado que costumava marcar seu rosto nos últimos dias. "Correu tudo bem? Você parece bem animado", observou ela, sem disfarçar a curiosidade. "Correu." A Beatriz apresentou um projeto sólido. "Acho que vamos aceitar. Tenho certeza de que tem mais do que isso na sua cabeça. Não é só sobre o projeto, certo?" Indagou Camila, com um sorriso quase de desconfiança. "Você acha que tudo na vida é romance?" "Nem tudo se resume a isso", rebateu ele, rindo baixinho. "Por favor, vamos manter o foco. Temos muito trabalho a fazer." Está bem. Mas saiba que, se acontecer algo a mais, só quero que tome cuidado. A última coisa que precisamos é que seu envolvimento pessoal com alguém venha a prejudicar a empresa, advertiu Camila, apesar de manter um tom compassivo. "Fique tranquila. Não vou misturar as coisas." Contudo, a leveza que preenchera o ambiente se desfez quando um dos diretores da Atlântida, a rede de hotéis, telefonou confirmando a suspeita de que estavam repensando a parceria. A conversa foi curta e evasiva, com respostas vagas sobre motivos estratégicos para não avançar imediatamente. Heitor encerrou o telefonema com um ar de frustração e, olhando para Camila, constatou que ambos estavam prevendo este revés. "Isso tem a mão de Maurício. Ele deve ter oferecido algo mais vantajoso ou então implantado alguma difamação contra nós. Eu sabia que esse indivíduo não apareceria do nada, só para nos cumprimentar", desabafou Heitor, jogando o celular em cima da mesa. "Precisamos reagir. Talvez não seja bom esperar. Devemos procurar outros parceiros ou renegociar com a Atlântida imediatamente", sugeriu Camila, analisando cenários em sua cabeça. "Concordo. Vou marcar uma reunião de emergência. Se for preciso, amanhã mesmo vou pessoalmente conversar com o presidente da rede de hotéis. Não podemos perder esse contrato." A turbulência corporativa deixava claro que Maurício não brincava. Heitor sabia que o antigo rival costumava se mover na penumbra, usando informações privilegiadas e persuasão agressiva para criar insegurança nos concorrentes. A ameaça era real e, a cada dia, tornava-se mais latente. Ainda era começo de tarde quando Júlio apareceu de surpresa na empresa, carregando documentos e planilhas no notebook. O rosto preocupado do amigo anunciava notícias nada animadoras. Depois de serem recepcionados por Camila, os dois se trancaram no escritório de Heitor. "Andei falando com alguns contatos. Parece que o Maurício está divulgando que a Monteiro Investimentos não tem liquidez suficiente para honrar compromissos de longo prazo. É uma mentira, mas pode causar dano se essas fofocas se espalharem", expôs Júlio, apontando um gráfico em seu computador. "Olha os valores de mercado de nossas ações nos últimos dias. Houve uma leve queda, mas se esse boato continuar, pode se agravar. Temos que desmentir isso e provar nossa solidez. Quem está com medo precisa ver nossos balanços auditados, a saúde financeira que temos. Chegou a hora de uma coletiva de imprensa ou, no mínimo, uma divulgação oficial." "Exatamente. Marquei para a próxima semana um encontro com repórteres e analistas, mas talvez devêssemos antecipar. Quanto mais cedo cortarmos o mal pela raiz, melhor." Heitor apertou os lábios, fitando o quadro na parede, onde fotos de seu pai e de gerações passadas estavam emolduradas. Sentia a responsabilidade de manter o império, mas também notava a necessidade de mudar a forma de lidar com os inimigos. Maurício não jogava limpo e, se a empresa continuasse a reagir de modo convencional, acabaria sempre um passo atrás. Precisava encontrar uma forma de expor as fraudes e intenções maliciosas do rival, sem prejudicar a imagem pública da família. Essa era a verdadeira encruzilhada: manter o nível ou descer ao jogo sujo. "Júlio, prepare tudo para a gente mostrar a transparência da Monteiro Investimentos. Vou reunir a papelada, mostrar que não temos nada a esconder. E, ao mesmo tempo, vamos ficar de olho em possíveis negociações que o Maurício esteja fazendo, para ver se descobrimos algo ilegal", decidiu Heitor, determinado. "Pode contar comigo. Já falei com nossa equipe jurídica. Eles vão monitorar de perto quaisquer medidas judiciais ou processos que surjam.
Assim que Júlio foi embora, Heitor se recostou na cadeira, respirando fundo. Seus pensamentos se voltaram involuntariamente a Beatriz. O projeto com a ONG seria uma ótima forma de reforçar o compromisso social da empresa, mas, acima disso, era algo que tinha um real propósito. Queria apostar nas iniciativas dela, até para provar a si mesmo que havia luz em meio àquela escuridão de intrigas. Ele checou o relógio. Faltava pouco para o fim do expediente, mas ainda precisava rever o dossiê financeiro. Passou horas conferindo planilhas, buscando possíveis lacunas que pudessem ser usadas contra a Monteiro Investimentos. Por fim, decidiu encerrar o dia. Recolheu o paletó e, ao sair, cruzou com Camila, que também guardava suas coisas. Vamos, Heitor? Está tarde. A gente faz o que falta amanhã. Vamos, sim. Estou exausto. O motorista os aguardava no térreo. Durante o trajeto de volta para a mansão, ambos trocaram impressões sobre as próximas etapas do problema com Maurício. Camila parecia mais serena, talvez por sentir que, apesar das adversidades, Heitor estava disposto a lutar pelo legado da família. Quando finalmente chegaram e atravessaram o portão, Camila se despediu, dizendo que precisava descansar. Ele caminhou sozinho pelos corredores silenciosos até seu quarto, lembrando-se de cada passo dado ao longo do dia. Ao se deitar, respirou fundo, tentando afastar as preocupações profissionais. Surpreendeu-se ao notar o quanto a lembrança do sorriso de Beatriz o tranquilizava. Porém, logo voltava à mente a figura de Maurício, com aquele ar cínico, capaz de perturbar qualquer estabilidade. Não se tratava apenas de rivalidade comercial, era algo mais profundo, um ódio construído ao longo de anos e que, a cada nova investida, ameaçava reabrir antigas feridas. Mesmo cansado, demorou a adormecer. Permaneceu olhando para o teto, pensativo, enquanto as engrenagens de sua mente traçavam estratégias para a batalha iminente. Precisava proteger o império, manter a reputação, apoiar um projeto social e, quem sabe, abrir espaço para viver sentimentos que há muito deixará de lado. Tudo isso com a presença de uma sombra constante, pronta para lhe roubar cada conquista, cada resquício de paz. Ele finalmente fechou os olhos, rendendo-se ao sono. No silêncio da noite, enquanto a cidade brilhava ao longe, Heitor Monteiro seguia sem perceber que aquela luta contra Maurício, mais do que nunca, exigiria não só coragem e inteligência, mas também a capacidade de confiar em si mesmo e em quem estivesse ao seu lado. Aquela era apenas a segunda onda de um vendaval que prometia abalar tudo que conhecia, inclusive seu próprio coração. Heitor despertou mais cedo do que de costume, sentindo o peso dos acontecimentos recentes apertar seu peito. A noite anterior fora repleta de pensamentos inquietos, e o breve descanso não bastara para renovar suas energias. Mesmo assim, levantou-se com determinação, consciente de que precisava enfrentar os desafios que se avolumavam. Depois de um banho rápido, vestiu-se com uma elegância simples, escolheu uma gravata em tom escuro e seguiu para o escritório, onde Júlio já o aguardava para discutir a estratégia de preservação da imagem da Monteiro Investimentos. Enquanto atravessava o corredor, pensou em como cada passo se tornava mais tenso à medida que as ameaças de Maurício se intensificavam. Assim que abriu a porta do escritório, encontrou Júlio folheando relatórios e balançando a cabeça em sinal de preocupação. O amigo carregava uma expressão de cansaço semelhante à que ele próprio sentia. Bom dia, Heitor, cumprimentou Júlio, sem tirar os olhos dos papéis. Temos um problema sério com a Atlântida, e algumas notícias de bastidores apontam que Maurício está expandindo sua rede de influências a outros potenciais parceiros. Heitor pousou a pasta que trazia sobre a mesa, olhando para o sócio com um ar tenso. Então ele não está perdendo tempo. Devemos intensificar nossas ações e chamar a imprensa o quanto antes. Não podemos permitir que ele domine a narrativa. Precisamos provar a todos que a Monteiro Investimentos está sólida. Concordo. Organizei um dossiê com nossas demonstrações financeiras auditadas. Acredito que, se formos rápidos, ainda conseguiremos reverter a impressão negativa que anda se espalhando. Camila surgiu na porta, com o semblante preocupado, trazendo um tablet. Mostrou uma notícia que circulava em alguns sites e redes sociais, insinuando falta de confiabilidade nas empresas controladas pelos Monteiro. Vejam, disse ela, irritada. Alegam que nossa liquidez pode despencar se perdermos determinados contratos de exportação. Citaram até um possível escândalo envolvendo sonegação de impostos, sem apresentar qualquer prova concreta.
É tudo muito vago e covarde. Heitor leu rapidamente o conteúdo, sentindo o sangue ferver. Fica claro que alguém está plantando rumores. Esse tipo de boataria é típico do Maurício. Mas não há nada que nos incrimine. Nunca nos envolvemos em esquemas ilegais. Mesmo assim, as pessoas que leem podem acreditar, retrucou Camila, apertando os lábios. Precisamos agir rápido, antes que isso se torne uma verdade amplificada. Júlio sugeriu a convocação imediata de uma entrevista coletiva, antecipando o cronograma inicial que haviam planejado. Com as provas e documentos em mãos, poderiam contrapor as mentiras e tranquilizar possíveis investidores. Heitor concordou, mas temia que Maurício ainda guardasse outras cartas na manga. Precisava, de alguma forma, descobrir o que o rival tramava nos bastidores. Talvez fosse hora de rastrear contatos ou até mesmo empregar uma investigação mais minuciosa. Ainda lembrava dos tempos em que ele e Maurício eram amigos e faziam planos de revolucionar o mercado juntos, antes de a traição abrir um abismo entre eles. Agora, tudo se resumia a embates e suspeitas. No meio daquela tensão, Beatriz enviou uma mensagem confirmando que receberá os dados financeiros para a estruturação final do projeto da ONG. Ele sentiu um breve conforto ao ler o texto, pois aquele empreendimento social era a única coisa capaz de trazer esperança em meio ao caos. Por isso, chamou Camila de lado para tratar do assunto. Eu sei que temos problemas urgentes, mas não quero abandonar o projeto com a Beatriz. Além de tudo, isso pode mostrar ao mercado que continuamos seguindo com nossas atividades normalmente, sem medo de boatos. Concordo, mas tenha cuidado para que esse envolvimento pessoal com ela não vire alvo de comentários maldosos, advertiu Camila. O Maurício adoraria usar qualquer fragilidade contra você. Vou me manter atento, respondeu Heitor, em tom firme. Amanhã tenho um encontro com ela para finalizar detalhes. Quero deixar tudo pronto o quanto antes. Dito isso, Heitor e Júlio mergulharam na tarefa de preparar o material para a coletiva de imprensa. As horas se passaram em ritmo frenético, com ambos checando planilhas, contratos e relatórios, enquanto Camila tentava agendar os veículos de comunicação que poderiam comparecer. No fim da tarde, estavam exaustos, mas confiantes de que tinham um arsenal de fatos para enfrentar as fofocas. Ao desligar o computador, Heitor notou uma ligação perdida de um número desconhecido. Tentou retornar, mas caiu na caixa postal. Achou estranho, mas pensou ser apenas algum repórter insistente. Porém, sentia no fundo do estômago que uma nova tensão estava por vir. Na manhã seguinte, Heitor se arrumou para a coletiva, escolhendo um terno elegante que transmitisse segurança. Antes de sair de casa, recebeu uma mensagem de texto com um tom ameaçador, sem identificação: "Você não sabe onde está se metendo. Os Monteiro vão cair, mais cedo ou mais tarde." Ele apertou o celular com força, enfurecido. Não restavam dúvidas de que Maurício ou algum comparsa tentava miná-lo psicologicamente. Por outro lado, isso só reforçava seu desejo de lutar. Se quisessem confronto, ele não se acovardaria. Chegando ao local da entrevista, foi imediatamente recebido por câmeras e flashes. Jornalistas o bombardearam com perguntas, em busca de uma declaração forte que rendesse manchetes. Heitor, no entanto, permaneceu calmo, aguardando o momento certo de falar. Assim que todos se acomodaram, Júlio abriu a coletiva, agradecendo a presença da imprensa e anunciando que apresentariam provas irrefutáveis da solidez financeira da Monteiro Investimentos. Logo passou a palavra a Heitor, que tomou o microfone. Boa tarde a todos. Há alguns dias, surgiram rumores infundados sobre nossa estrutura de capital e nossa capacidade de honrar compromissos. Quero ressaltar que tais rumores não têm base real. Com os relatórios que entregamos a cada um de vocês, verão que mantemos índices saudáveis e possuímos, inclusive, liquidez para investimentos futuros. Não há absolutamente nenhuma comprovação de sonegação ou qualquer ato ilícito. A Monteiro Investimentos construiu, ao longo das décadas, uma reputação de transparência que não será abalada por fofocas. Alguns repórteres ergueram as mãos, questionando a existência de concorrentes interessados em prejudicar a empresa, enquanto outros pediram nomes específicos. Heitor, com diplomacia, explicou que não podia acusar ninguém sem provas, mas deixou claro que se tratava de tentativa de difamação. Exibiu documentos, respondeu perguntas técnicas e demonstrou com clareza que não havia buracos nas contas.
Quando a coletiva terminou, embora a tensão ainda pairasse, muitos jornalistas saíram com a sensação de que a Monteiro Investimentos tinha argumentos sólidos. Ainda assim, Heitor sabia que parte da imprensa adoraria ver uma briga pública. Maurício certamente apareceria com alguma cartada para manter o escândalo vivo. No fim da tarde, Heitor rumou ao encontro que tinha marcado com Beatriz, numa cafeteria perto do escritório central da ONG. Estava ansioso para se desligar um pouco do peso do dia e falar sobre algo inspirador. Ao chegar, encontrou-a sentada a uma mesa reservada, revisando papéis. O ambiente tinha música suave e o aroma de café fresco criava uma atmosfera acolhedora. "Olá, Beatriz", saudou ele, tirando o paletó e pendurando-o na cadeira. "Desculpe o atraso, tive uma coletiva de imprensa complicada." Ela se levantou e o cumprimentou com um sorriso gentil. "Não se preocupe, imaginei que estaria corrido. Vi algumas manchetes sobre essa coletiva." "Tudo certo agora?" "Ainda não sei. Tentei desmentir as mentiras espalhadas por aí, mas o estrago pode demorar a ser revertido. Enfim, vamos ao que interessa: como está o projeto?" Beatriz lhe entregou a versão final do documento que formalizava a parceria. Explicou que teria uma reunião com os representantes das comunidades para alinhar o início das atividades, assim que o apoio financeiro estivesse oficializado. Heitor leu cada linha com cuidado, admirado pela clareza e objetividade do texto. Mais que isso, sentia em cada parágrafo o compromisso verdadeiro dela com a transformação social. Enquanto assinava, não deixou de notar o modo como os olhos de Beatriz brilhavam, expressando sincera satisfação. "Fico muito feliz que tenha acreditado no projeto", disse ela, guardando o documento na pasta. "Muitos empresários prometem ajuda, mas acabam desistindo ou recuando diante de qualquer turbulência. Você não fez isso." Ele respirou fundo, consciente de que aquela decisão também tinha um significado pessoal. Precisava de algo que o fizesse lembrar de sua verdadeira essência, além dos jogos de poder e dos ataques de Maurício. "Acredito que, se temos recursos e influência, devemos usá-los para algo que ultrapasse as fronteiras do lucro. Sem falar que gosto da sua forma de conduzir tudo. Você é comprometida." Eles trocaram um olhar intenso, que durou alguns instantes além do normal. Foi Beatriz quem se recostou na cadeira, pegando a xícara de café para disfarçar o leve constrangimento. Heitor pigarreou, esforçando-se para manter o profissionalismo. Saíram juntos da cafeteria, conversando sobre datas e possibilidades de visitas às comunidades. Enquanto caminhavam rumo aos carros, estacionados na rua próxima, Beatriz estranhou o movimento de um homem parado do outro lado da via, encarando-os. Assim que ela percebeu, ele virou o rosto, apressando o passo. "Você conhece aquele sujeito?" perguntou ela, inquieta. "Não tenho certeza, mas me parece um dos capangas que Maurício costumava contratar para vigilância informal. Talvez seja mera coincidência, mas duvido. Ele deve estar nos seguindo." "E por quê?" Heitor deu de ombros, contrariado. "Para descobrir qualquer brecha. Não sei se é sua proximidade comigo ou se ele planeja algo mais agressivo. Essa perseguição está ficando perigosa." Beatriz franziu o senho, preocupada. Mesmo com toda a força que sempre demonstrava, não conseguia ignorar a sensação de estar entrando em um jogo obscuro ao lado dele. Ainda assim, manteve a postura firme. "Se precisar de apoio jurídico, conte comigo. Não posso permitir que esses ataques prejudiquem o trabalho honesto que estamos construindo." "Agradeço. De verdade. Só peço que tome cuidado. Não quero que se coloque em risco por minha causa." Eles se despediram com um aperto de mão que disfarçava uma vontade de se manterem próximos. No dia seguinte, de volta à sede da Monteiro Investimentos, Heitor e Camila foram surpreendidos pela chegada de uma intimação judicial. Alguém havia registrado uma denúncia anônima contra a empresa, acusando-a de lavagem de dinheiro. Era exatamente o tipo de golpe que temiam. Júlio estava pálido ao lhes entregar o envelope, com o carimbo oficial. "Isso é absurdo." "Nunca fizemos nada desse tipo", protestou Camila, indignada. "Claro que não. Mas agora teremos que gastar tempo e energia provando nossa inocência", outra vez, lamentou Júlio. Heitor respirou fundo, lendo cada parágrafo com cuidado. A intimação mencionava suspeitas de movimentações suspeitas, mas não trazia qualquer dado concreto.
parecia uma peça montada apenas para gerar desgaste. Ele pensou imediatamente em Beatriz, talvez ela pudesse orientá-los, mas não queria sobrecarregá-la. Precisava, no entanto, de apoio jurídico consistente. Ao cair da tarde, enquanto definia a estratégia com advogados internos da empresa, um segurança interrompeu a reunião, avisando que uma mulher insistia em ver Heitor na recepção. Ele estranhou, mas mandou que a deixassem subir. Era Vanessa Castro, a mesma que ele vira ao lado de Maurício no evento beneficente. Ela entrou na sala de reuniões com um ar de ousadia, trajando um vestido sofisticado, como se estivesse pronta para uma festa, e não para tratar de negócios. Heitor Monteiro, finalmente nos encontramos em condições mais calmas, disse ela, esboçando um sorriso ambíguo. A que devo a honra? Questionou Heitor, levantando-se, desconfiado. Bem, tenho algumas informações que podem lhe interessar. Informações que dizem respeito ao comportamento do seu rival, Maurício. Mas não pretendo me estender muito se você não estiver disposto a me ouvir. Camila e Júlio trocaram olhares intrigados. Ninguém esperava aquela aparição repentina. Heitor, embora ressabiado, não podia ignorar a chance de conseguir algo que pudesse ajudar a proteger a empresa. Ainda assim, fez um gesto para que Júlio e Camila saíssem, para poder avaliar a conversa a sós, pois temia que Vanessa pudesse se calar diante de muitas testemunhas. Assim que ficou a sós com ela, sentou-se novamente e perguntou de forma direta. Seja breve. O que você quer? Vanessa atravessou a sala, aproximando-se. Embora não chegasse a invadir o espaço dele, a proximidade deixava claro o jogo de sedução que ela parecia dominar. Quero propor uma troca. Tenho provas de que Maurício falsificou documentos para incriminar sua empresa e estou disposta a entregá-las. Em troca, quero que você considere me apoiar em um projeto empresarial que desejo desenvolver. Sei que é ousado, mas não tenho nada a perder. Heitor a encarou, tentando descobrir se aquilo era só uma emboscada. Por que você trairia Maurício? Ele não é seu sócio, parceiro ou algo do tipo? Ela riu, amarga. Sócio, parceiro. O Maurício é um homem obcecado pelo poder, e isso incluiu me manipular por um tempo. Mas cansei de ser marionete. Quero sair disso por cima, e você é a melhor oportunidade que tenho. Ele se recostou na cadeira, considerando as implicações. Tinha plena consciência de que lidar com Vanessa poderia ser perigoso. Ainda assim, precisava de toda e qualquer evidência que pudesse livrá-lo das acusações e expor as mentiras de Maurício. Posso até considerar essa aliança, mas não sem ver provas concretas. Você tem algo que sustente o que diz? Vanessa tirou da bolsa um pendrive prateado, colocando-o sobre a mesa. Aqui dentro há cópias de e-mails, contratos adulterados, troca de mensagens que implicam Maurício em diversas fraudes. Se quiser mesmo provar sua inocência e derrubá-lo de vez, analise esse conteúdo. Só que eu exijo uma conversa posterior sobre como você pode me ajudar no meu projeto. Heitor pegou o pendrive com cuidado, sem tirar os olhos dela. Não confiava plenamente em Vanessa, mas, naquele momento, sentia-se diante de uma chance única de virar o jogo. Sem mais, fez um gesto de cabeça, sinalizando que aceitaria o material. Certo. Vou analisar. Se for mesmo verdade, daremos prosseguimento a esta conversa. Mas não me ameace e nem tente me enganar. Já estou cansado de jogos duplos. Ela sorriu, como se gostasse de ver a firmeza dele. Não se preocupe. Se você se mantiver fiel ao acordo, não teremos problemas. Assim que Vanessa saiu, Heitor chamou Camila e Júlio de volta. Mostrou o pendrive, explicando rapidamente o teor da conversa. Camila lançou um olhar de reprovação, temendo que fosse uma armadilha, mas Júlio parecia ansioso para verificar o conteúdo. Todos se dirigiram ao escritório de Heitor, onde conectaram o dispositivo a um notebook isolado da rede principal, por segurança. Nos arquivos, encontraram planilhas adulteradas, e-mails onde Maurício instruía funcionários a criar dossiês falsos contra a Monteiro Investimentos e, inclusive, trocas de mensagens que vinculavam o nome dele a subornos. Era um material incriminador, o qual provava que havia uma conspiração orquestrada para minar a reputação dos Monteiro. Isso é enorme, comentou Júlio, empolgado e ao mesmo tempo atônito. É a confirmação de que Maurício vem nos atacando há semanas, se não meses. Mas precisamos ser cautelosos.
Se Vanessa nos deu esse material, ela também pode ter guardado outras cópias para se proteger. Além disso, Maurício não vai ficar de braços cruzados se descobrir que nos aliamos a ela, alertou Camila, com o senho franzido. Heitor concordou, fechando o notebook. Precisamos de uma estratégia inteligente. Se divulgarmos tudo sem cuidado, Maurício pode contra-atacar e dizer que forjamos as provas. Vamos acionar nossos advogados, incluindo a Beatriz, se possível, para garantir legitimidade e fazer uma denúncia oficial. Naquela noite, Heitor mal conseguiu dormir, embora estivesse diante de uma vitória potencial. Se usasse corretamente aquelas provas, poderia reverter as acusações falsas, desmontar a rede de boatos e ainda expor Maurício perante o mercado. Contudo, a cada passo, o inimigo ficava mais perigoso. Qualquer movimento em falso daria oportunidade a Maurício de reagir de forma brutal, e Heitor não desejava envolver mais pessoas inocentes nisso, principalmente Beatriz. Ela certamente se tornaria alvo se ficasse evidente o papel dela como aliada jurídica. Precisava pensar com calma. No dia seguinte, acordou com a determinação de organizar o material e preparar uma ação legal sólida. Chamou Camila e Júlio logo cedo e discutiu a necessidade de manter segredo absoluto até terem tudo pronto. Simultaneamente, precisavam seguir com a rotina da empresa, como se nada tivesse acontecido. Antes de mergulhar de cabeça no trabalho, Heitor pegou o celular para enviar uma mensagem a Beatriz, pedindo que eles pudessem se encontrar mais tarde, pois havia um assunto delicado a tratar. Já não via outra saída, precisava de alguém de confiança que pudesse respaldar as provas de forma legítima. E, por mais que temesse colocá-lo em risco, não podia ignorar o fato de que Beatriz era a pessoa mais capaz de ajudá-lo naquele momento. Ele enviou o texto sucinto: precisamos conversar sobre algo urgente e confidencial. Você pode vir a Monteiro Investimentos hoje? A resposta chegou alguns minutos depois: claro. Estarei aí à tarde. Sentiu uma pontada de apreensão misturada à esperança de que, unidos, conseguissem neutralizar as tramas de Maurício. Contudo, no fundo, pressentia que essa luta ficaria ainda mais perigosa, pois sempre que se ameaçava ferir a vaidade de um homem obcecado pelo poder, haveria retaliações. Resta saber até onde Maurício estaria disposto a ir para não perder a sua dianteira e até onde Heitor seria capaz de ir para proteger sua família, seu legado e, talvez, um amor que ele começava a perceber despontar em meio a tantas trevas. Heitor aguardava ansiosamente no escritório, ciente de que a chegada de Beatriz marcaria um momento crucial. Precisava compartilhar com ela tudo o que descobrira sobre os planos de Maurício, bem como a existência do pendrive que Vanessa havia entregue. Enquanto folheava alguns papéis, tentava imaginar as possíveis reações de Beatriz: aceitaria auxiliá-lo em mais essa frente, ou se sentiria ameaçada pela gravidade da situação? Dentro de si, misturavam-se apreensão e um traço de esperança, pois cada vez mais reconhecia que confiava na advogada não apenas pela competência, mas também pela sinceridade que ela transmitia. O relógio na parede marcava quase 2 da tarde quando a recepcionista ligou para avisar que Beatriz chegará. Heitor ajeitou a gravata, respirou fundo e saiu para recebê-la no corredor que levava à sala de reuniões. Encontrou-a ali, trajando um conjunto formal e carregando uma pasta de anotações. Ela sorriu ao vê-lo, mas o semblante sério dele logo alertou de que algo estava realmente errado. Olá, Heitor. Você parecia preocupado na mensagem. Aconteceu alguma coisa grave? Perguntou ela, parando ao lado dele. Aconteceu, sim. E preciso que saiba de tudo, ainda que isso signifique te envolver numa confusão ainda maior do que você imagina, respondeu ele, conduzindo-a para dentro da sala. Vamos conversar em particular. Camila, que estava a poucos metros dali, notou a chegada de Beatriz, mas preferiu não interromper. Percebera que o irmão queria total privacidade ao tratar do assunto. Júlio também estava ciente desse encontro e se mantinha de prontidão em seu escritório, caso Heitor precisasse de alguma ajuda adicional. Eram todos cúmplices na tentativa de expor Maurício, mas o caminho escolhido ainda era cheio de incertezas. Assim que fecharam a porta, Heitor ofereceu uma cadeira a Beatriz e tomou lugar em frente a ela, abrindo a gaveta para pegar o pendrive que receberá de Vanessa. Apoiou o objeto prateado sobre a mesa, como se fosse um troféu macabro que simbolizava a corrupção de seu rival. Este pendrive foi entregue ontem por alguém muito próximo a Maurício, começou ele, falando baixo, mas de modo firme.
Nele, há provas de que ele falsificou documentos para incriminar a minha empresa, armou denúncias falsas e criou todo tipo de golpe sujo para nos difamar. Beatriz ergueu as sobrancelhas, intrigada. Quem te passou isso? Não posso deixar de pensar que pode ser uma armadilha. Acredite, eu também desconfiei. Mas a pessoa em questão é Vanessa Castro, que trabalha ou trabalhava ao lado de Maurício. Ela disse que está cansada de ser manipulada por ele. Em troca dessas informações, pede que eu apoie um projeto empresarial que ela tem em mente. Beatriz suspirou, tentando avaliar a situação sem julgar apressadamente. Embora achasse perigoso confiar em Vanessa, também sabia que a prova contra Maurício poderia ser real e endireitou o corpo na cadeira e encarou Heitor. Posso ver esse material? Gostaria de analisar para ter certeza da autenticidade. Você sabe que, se for mesmo verdadeiro, pode constituir prova sólida para processá-lo. É exatamente por isso que te chamei aqui. Preciso de um parecer jurídico, alguém que eu confie. Meus advogados internos já analisaram o conteúdo de forma preliminar, mas quero a sua opinião. Heitor então se levantou, ajustou o notebook sobre a mesa e conectou o pendrive. Com cautela, abriu alguns arquivos, mostrando planilhas adulteradas, trocas de mensagens incriminadoras e contratos falsificados. Nos e-mails, ficava evidente a intenção de Maurício em prejudicar a Monteiro Investimentos por meio de acusações maliciosas e subornos a funcionários de instituições financeiras. Beatriz seguiu cada linha com atenção, apertando os lábios ao ver quantos indícios convergiam para uma armação meticulosa. Isso não é apenas um indício, é uma verdadeira confissão de culpa espalhada em vários documentos, concluiu ela, ao fim de uma série de cliques. Se a gente comprovar a integridade desses arquivos e a veracidade do remetente das mensagens, Maurício estará em sérios apuros. É o que eu pretendo fazer. Quero denunciá-lo oficialmente e acabar com essa perseguição. Mas tenho medo de ele reagir de forma ainda mais agressiva. Você viu que ele não tem escrúpulos. Por isso devemos ser rápidos e estratégicos. Não adianta apenas divulgar tudo à imprensa. Devemos primeiro garantir que as autoridades competentes recebam isso e façam as devidas investigações. Assim, quando formos a público, estaremos respaldados pela lei. Heitor concordou, ciente de que Beatriz estava certa. Porém, o frio na barriga não passava. Sentia que Maurício seria capaz de qualquer coisa para não cair em desgraça, principalmente se descobrisse a traição de Vanessa e a participação de Beatriz no caso. Ele pausou um instante, baixando o tom de voz. Isso vai ser perigoso para você também. Ele pode descobrir que está me ajudando. Não vou me acovardar. É meu dever como advogada e, acima de tudo, como pessoa comprometida com a verdade. Só peço que, se algo acontecer, você me mantenha informada de cada passo que der transparência total. Heitor a fitou com gratidão, esboçando um leve sorriso. Obrigado, Beatriz. Você não sabe o quanto me alivia saber que posso contar com você. Eles concluíram que a primeira providência seria submeter os arquivos a uma verificação técnica, de modo a assegurar que não foram adulterados após a entrega. Em seguida, montariam um processo robusto, envolvendo camadas de documentação que reforçassem a legitimidade do dossiê. Beatriz se prontificou a indicar um perito especializado, alguém de confiança, para analisar metadados e trilhas digitais. Quando a conversa terminou, Heitor se aproximou da porta para abrir e a encontrou encostada. Ouviu sons de passos apressados se afastando pelo corredor, o que o fez franzir o senho. Será que alguém estava ouvindo por trás? Olhou para os lados, mas não viu ninguém visível naquele momento. Ainda assim, um arrepio lhe percorreu a nuca. Percebeu que não podia baixar a guarda nem dentro da própria empresa. Vou resolver os detalhes com o perito ainda hoje. Temo que cada minuto seja precioso, afirmou Beatriz, pegando a pasta. Quando eu tiver um laudo inicial, te aviso. Farei o possível para manter tudo em sigilo. E também vou conversar com Vanessa, mas sem dar muitas pistas. Não quero que ela crie expectativas de que vou cumprir tudo o que pediu antes de termos certeza de que essas provas são válidas. Eles saíram juntos da sala, e Camila, percebendo o término da reunião, aproximou-se para saber se tudo correrá bem. Beatriz assegurou que estava tudo em andamento e se despediu, deixando Camila e Heitor a sós. A irmã, desconfiada de qualquer movimentação suspeita, perguntou logo. Então,
Ela vai nos ajudar, certo? Sim. E ficou chocada com o que viu no pendrive. Isso só reforça minha convicção de que devemos agir. Mas, Camila, preciso que aumentemos nossa segurança aqui. Alguém pode ter tentado nos escutar. Quero câmeras checadas, quero que a equipe de TI fique atenta a qualquer invasão na rede. Pode deixar. Vou falar com o setor de segurança agora mesmo. Camila passou a mão nos cabelos, demonstrando o quanto também se sentia agitada. E o que pretende fazer quanto a Vanessa? Primeiro vou confirmar tudo com Beatriz. Depois, converso com ela para ver que tipo de projeto está pedindo em troca. Se isso envolver algo ilícito, eu caio fora imediatamente. Enquanto ele e Camila se separavam para cumprir tarefas diferentes, Júlio apareceu no corredor, segurando alguns relatórios. Lembrou Heitor de que a Atlântida ainda não dera retorno sobre o contrato de parceria e que a empresa de Maurício mantinha propostas ativas em setores similares, criando concorrência direta. Isso significava que o rival, mesmo diante do risco de ser desmascarado, continuava avançando na tentativa de tomar mercados que até então eram dos Monteiro. Eu soube de uma possível fusão entre a Duarte Investimentos e uma construtora de porte médio. Pode ser um passo para ampliar a capacidade dele em infraestrutura, comentou Júlio, claramente preocupado. Precisamos nos manter competitivos. Talvez a gente antecipe o lançamento de novos projetos, para mostrar força. Ao mesmo tempo, não podemos distrair do principal, desmascarar Maurício antes que ele nos afunde. Os próximos dias foram intensos. Beatriz trabalhou incansavelmente com o perito digital para autenticar cada arquivo do pendrive. Em paralelo, a advogada iniciou a elaboração de uma petição formal que seria protocolada no Ministério Público e na Delegacia de Crimes Financeiros, coletando também depoimentos de alguns ex-funcionários que Maurício demitira bruscamente. Enquanto isso, Heitor se reunia com diretores da Monteiro Investimentos para reforçar a solidez da empresa, aprovando novos contratos e fazendo questão de estar sempre presente em negociações-chave. Camila, por sua vez, liderava as equipes internas que zelavam pela segurança. Instalou sistemas mais avançados de detecção de intrusões na rede, e não hesitou em suspender alguns profissionais suspeitos de vazarem informações. Júlio se ocupou de contatar potenciais parceiros internacionais, garantindo que os boatos sobre insolvência não ganhassem força no mercado externo. A cada manhã, os três conversavam rapidamente para alinhar ações, um esforço para manter a família e a empresa em pé. Finalmente, Beatriz telefonou para Heitor em uma noite tensa, informando que o laudo preliminar do perito confirmava a legitimidade dos documentos. Ele podia sentir a excitação e a cautela na voz dela. Não há indícios de adulteração posterior à data de criação. Tudo aponta para a origem em sistemas sob o controle de Maurício ou de seus parceiros. Temos o rastro digital que valida isso. É forte como prova num processo criminal. Excelente notícia. Quando estiver com o relatório final em mãos, vamos protocolar imediatamente. Quero ver Maurício enfrentar a justiça, declarou Heitor, sentindo um peso sair de seus ombros. Não vou descansar até ele responder por cada mentira que contou. Concordo. Mas não baixe a guarda. Gente como ele não se entrega sem lutar. Eu sei, suspirou Heitor, despedindo-se e agradecendo o empenho dela. Poucos minutos após desligar, porém, o celular dele voltou a tocar. O visor exibia o nome de Vanessa. Ele hesitou antes de atender, já imaginando que ela viera cobrar alguma resposta sobre um projeto em troca das provas. Sentindo-se forçado a essa conversa, apertou o botão verde e falou num tom formal. Vanessa, boa noite. Em que posso ajudá-la? Olá, Heitor. Espero que já tenha tido tempo de confirmar a veracidade daquele material que te passei. Afinal, cumpri minha parte. E você, está disposto a cumprir a sua? A voz dela soava levemente irônica. Estou analisando cada detalhe. No momento, é só o que posso dizer. Não vou me precipitar em promessas que não sei se poderei cumprir. Entendi. Então, que tal conversarmos pessoalmente? Podemos marcar um jantar amanhã. Nada melhor que um bom vinho para discutir negócios, não acha? Heitor revirou os olhos, mas ponderou que recusar de imediato seria arriscado. Precisava manter Vanessa por perto até ter condições de concluir o processo contra Maurício.
Afinal, ela era a peça central e poderia fornecer mais informações se visse alguma vantagem em continuar colaborando. Então cedeu. Tudo bem. Podemos nos encontrar. Mas peço que seja num lugar reservado. Claro, conheço um restaurante discreto. Te mando o endereço. Só não se atrase, finalizou ela, num tom quase provocativo. Ele desligou, sentindo um leve gosto amargo na boca. Sabia que a noite seguinte prometia ser complicada, pois Vanessa não era o tipo de pessoa que baixava a guarda facilmente. Sempre havia um subtexto, algo que ela esperava conseguir em troca. E a própria Camila já havia advertido, qualquer movimento em falso com Vanessa poderia levar a um desastre ainda maior. Contudo, Heitor não via alternativa. Precisava manter essa ponte pelo tempo suficiente para usar contra Maurício tudo o que estivesse ao seu alcance. Na manhã seguinte, Heitor reuniu Camila e Júlio em seu escritório para informá-los sobre o jantar. Camila lançou um olhar de desaprovação ao ouvir a ideia. Isso me cheira a problema. Você se lembra do que ela fez quando estava ao lado de Maurício? Ela pode muito bem estar brincando com a nossa cara. Não discordo, mas se eu me fechar completamente, corremos o risco de ela desistir de colaborar. Faltam detalhes importantes que podem ajudar a fechar o cerco. Precisamos de qualquer informação adicional. Pois então vá, mas tome cuidado. Avise-me assim que terminar, pediu Camila, exibindo uma preocupação genuína. E, se ela mencionar algum acordo obscuro, não aceite. Não quero que a família se envolva em algo que possa nos comprometer legalmente. Pode deixar. Conheço meus limites. O dia passou arrastado. Heitor tentou se concentrar na papelada e nas reuniões, mas vez ou outra lembrava da conversa que teria com Vanessa, pressentindo uma tensão inevitável. Recebeu ainda uma mensagem de Beatriz confirmando a entrega oficial do laudo do perito, informando que estavam prontos para iniciar o procedimento judicial. Aquilo o acalmou momentaneamente, pois a luta contra Maurício finalmente seguia para um caminho concreto. Por volta das 7 da noite, Heitor saiu do escritório e seguiu para o restaurante indicado por Vanessa. Ao chegar, o maître o conduziu a uma área mais isolada, separada por divisórias de madeira e cortinas, que criavam um clima quase confidencial. Vanessa já o esperava, sentada à mesa com uma taça de vinho tinto. Vestia-se de maneira sofisticada, com um vestido que valorizava suas curvas e exibia um ar sedutor. Ele reconhecia aquela estratégia de charme, mas se manteve firme. Boa noite, Heitor, saudou ela, apontando para a cadeira em frente. Escolhi um lugar onde não seremos incomodados. Espero que goste de comida francesa. Obrigado, mas preferi algo mais simples. Ainda assim, vamos direto ao assunto? Sugeriu ele, sem querer prolongar a conversa. Vanessa inclinou a cabeça, estudando o semblante dele. Vejo que continua tenso. Relaxe, eu não vou morder. Quer vinho? Não, obrigado. Preciso manter a clareza. Você disse que tinha um projeto. Gostaria que explicasse melhor. Ela respirou fundo, deixando a taça sobre a mesa, antes de iniciar um discurso carregado de ambição. Explicou que, por muito tempo, ajudara Maurício a adquirir terrenos e licenças para erguer condomínios de luxo, ganhando comissões vultosas. Porém, agora queria trabalhar por conta própria, estabelecendo uma construtora de alto padrão. Buscava, portanto, um grande investidor disposto a bancar o arranque inicial. Em troca, prometia partilhar percentuais atraentes de lucros e, claro, manter total discrição sobre tudo o que sabia a respeito de Heitor e de Maurício. Eu poderia ter ido diretamente a outros investidores, mas nenhum tem o prestígio e a solidez da sua família. E, sejamos honestos, você me deve um favorzinho por ter conseguido aquelas provas contra Maurício, arrematou ela, cruzando as pernas com elegância. Heitor engoliu seco, tentando manter a compostura. Vanessa, entenda que minha primeira prioridade é proteger a empresa e minha família. Não posso colocar dinheiro numa empreitada que desconheço, muito menos com tantas coisas em risco. É exatamente por isso que sugiro algo oficial. Tenho contatos, você tem capital e nome. Juntos, podemos fazer esse projeto se tornar um sucesso. Embora a ideia parecesse potencialmente lucrativa, Heitor desconfiava que Vanessa poderia estar buscando apenas um meio de obter maior poder de barganha.
Ainda assim, não descartava a possibilidade de uma aliança estritamente comercial, desde que houvesse total transparência e que isso não envolvesse ações ilegais. Porém, era cedo para qualquer decisão definitiva. Vou pensar na sua proposta e solicitar que alguns analistas da Monteiro Investimentos avaliem a viabilidade. Não posso prometer nada no momento, disse ele, recostando-se na cadeira, sem tocar nos talheres. Vanessa fez um beicinho fingindo desapontamento, mas em seguida sorriu. Ótimo, vou aguardar. Mas não se esqueça de que esses documentos contra Maurício podem sumir num piscar de olhos se eu achar que está me descartando. Ele inspirou fundo, irritado com a chantagem velada, mas disfarçou. Antes de tudo, não mexa mais nesses arquivos. Em breve, providenciarei uma forma segura de torná-los parte de um processo. Se sumirem, você perde sua moeda de troca também. Não se preocupe, sou cuidadosa. O jantar seguiu com poucas palavras relevantes, apenas formalidades para preencher o silêncio constrangedor. Ao final, Heitor se despediu rapidamente, sem prolongar a noite. Havia conseguido o que queria, mantivera Vanessa próxima o suficiente para não perder o acesso a qualquer prova adicional. Ao mesmo tempo, não assumirá compromisso algum que pudesse comprometer a família. Quando saiu do restaurante, notou um carro preto estacionado do outro lado da rua. As luzes internas estavam apagadas, mas ele sentiu um incômodo instantâneo, como se estivesse sendo vigiado. Olhou fixamente, tentando enxergar o motorista. Não conseguiu distingui-lo, mas sua intuição gritava que poderia ser um dos capangas de Maurício ou alguém contratado para segui-lo. Preferiu não ficar por ali. Entrou em seu próprio automóvel e partiu em direção à mansão, observando pelo retrovisor se havia algum rastro. Por sorte, o carro preto permaneceu onde estava. Ao chegar em casa, encontrou Camila O esperando na sala, visivelmente aflita. Ela se levantou do sofá quando o viu entrar, já se preparando para ouvir o relato. E então? Tudo certo? O esperado. Ela quer que eu invista no tal empreendimento dela, como condição de manter a parceria contra Maurício. Disse que vai me dar tempo para pensar, mas está claro que quer chantagear. É como temíamos. Não confio nela, disse Camila, balançando a cabeça. Mas se é o que precisamos para acabar de vez com Maurício, teremos que pisar nesse chão minado com muito cuidado. Heitor concordou, ainda perturbado pelas sombras que sentia ao seu redor. Já estamos perto de ter provas suficientes para incriminá-lo. Só precisamos do tempo exato para agir. Enquanto isso, vamos contornar Vanessa para que ela não vire uma inimiga repentina. Camila tocou o ombro do irmão, percebendo o cansaço estampado em seu rosto. Ele, por sua vez, lembrava-se de Beatriz e da denúncia que estavam prestes a formalizar. A esperança residia em cada documento, cada arquivo que comprometia Maurício. Mas havia também o risco de que a retaliação tomasse formas violentas. A cada dia, o cerco se fechava para todos os lados. Vamos seguir firmes. Falta pouco para darmos um basta nessa guerra, disse Camila, esboçando um sorriso encorajador. Tomara que seja esse um pouco antes de algum desastre acontecer, murmurou ele, olhando para as janelas escuras. Ainda tenho a sensação de que não escaparemos sem algum estrago. Subiu para seu quarto, sentindo a exaustão pesar nos ossos. Antes de dormir, conferiu o celular. Não havia ligações de Maurício, o que era quase mais assustador do que se houvesse uma dúzia de ameaças. Parecia o silêncio que precede a tempestade. Deitou-se, refletindo sobre quantas vezes a figura de Maurício surgira como um fantasma, reabrindo feridas e forçando-o a tomar atitudes extremas. Agora, ao menos, via a possibilidade de virar o jogo, graças à inesperada aliança com Vanessa e ao apoio jurídico irrestrito de Beatriz. Entretanto, sabia que nada viria sem consequências. Em breve, precisariam apertar o gatilho legal e expor Maurício ao escrutínio público. Resta saber se o rival, acuado, não tentaria dar o bote final para salvaguardar sua própria ruína. Heitor despertou antes de o sol surgir por completo, a mente repleta de pressentimentos que não o deixavam descansar. Nos últimos dias, o cerco em torno de Maurício havia se fechado consideravelmente, graças às provas fornecidas por Vanessa e ao trabalho incansável de Beatriz na verificação legal dos documentos. A expectativa pela queda iminente do rival parecia palpável, mas a tensão também aumentava a cada instante, pois ninguém sabia qual seria a reação final de Maurício ao perceber que estava prestes a ser desmascarado.
Logo cedo, o telefone de Heitor tocou, trazendo a voz de Júlio do outro lado. O sócio soava preocupado e aliviado ao mesmo tempo, como se estivesse em conflito com as próprias emoções. Ele disse que a denúncia formal contra Maurício já tinha sido protocolada. Beatriz, habilidosa e meticulosa, havia articulado tudo de modo a blindar a Monteiro Investimentos contra eventuais contra-ataques judiciais. De posse de um laudo pericial que atestava a veracidade de cada e-mail e cada contrato fraudulento, as autoridades se mostraram dispostas a agir rapidamente. Já recebi a notificação de que vão abrir inquérito contra Maurício, informou Júlio, num tom ao mesmo tempo sério e vibrante. Isso significa que, a qualquer momento, poderemos ver uma decisão judicial que obrigue o comparecimento dele para depoimentos. Então chegou a hora, murmurou Heitor, passando a mão pelos cabelos. Precisamos nos preparar para o pior. Ele não vai ficar parado assistindo à própria ruína. Depois de encerrar a ligação, Heitor percorreu os corredores da mansão, sentindo o olhar dos seguranças postos a cada esquina. Atendendo ao pedido de Camila, haviam reforçado a vigilância em todos os acessos, temendo que Maurício tentasse algo drástico. Era estranho viver com aquela sensação de cerco, mesmo estando em sua própria casa. Ao entrar na cozinha para tomar café, encontrou a irmã folheando jornais e portais de notícias em um tablet, procurando qualquer sinal de movimento da parte do inimigo. Bom dia, mano. Aparentemente, o rumor sobre uma possível investigação contra Maurício começou a circular. Estou vendo os sites de fofoca financeira comentarem que ele estaria sumido desde ontem, relatou ela, largando o tablet sobre a bancada de mármore. Sumido? Repetiu Heitor, arregalando os olhos. Talvez ele tenha descoberto o processo e resolvido desaparecer. Isso não me surpreenderia. Precisamos ter cuidado. Se ele estiver tramando algo, ou mesmo tentando fugir, podemos perdê-lo de vista antes que sofra as consequências legais. Tentando manter a calma, Heitor confirmou que se reuniria com Beatriz e Júlio no fim da tarde para discutir a estratégia caso Maurício resolvesse se evadir. Ele engoliu apressado o café, mal conseguindo sentir o sabor, enquanto a adrenalina subia. Não desejava ser tomado pela impaciência, mas também não se conformaria se Maurício escapasse impune justo agora, quando tinham a chance de enfim limpar o nome da família e pôr fim àquela perseguição que durava anos. Mais tarde, ao chegar à sede da Monteiro Investimentos, Heitor quase esbarrou em Vanessa que, ao que tudo indicava, o aguardava na recepção. Ela trajava roupas chamativas, demonstrando que sua autoconfiança continuava intacta. A expressão determinada dela sugeria que não desejava esperar mais do que o necessário. Precisamos conversar, disse ela, apoiando o corpo contra o balcão. Afinal, cumpri minha parte do acordo. Então quero saber como fica o meu projeto. Heitor gesticulou para que ela o acompanhasse até uma sala reservada. Ao entrar, bateu a porta e respirou fundo. Antes de falarmos de qualquer investimento, preciso que entenda que a situação com Maurício ainda não terminou. Ele está sob investigação, mas não foi localizado. Não vou me precipitar até ter certeza de que tudo está resolvido. Vanessa estreitou os olhos. Entendo sua prudência, mas não estou pedindo nada absurdo. Só quero sinais claros de que você não vai me descartar. Lembre-se de que tenho coisas que podem ajudar ou atrapalhar, dependendo de como se comportar. A ameaça velada no tom de Vanessa incomodou Heitor, mas ele se forçou a manter a postura. Pensou que, se a pressa fosse inimiga, ceder aos caprichos de Vanessa poderia se tornar uma armadilha. Precisava agir com sangue frio. Vou mandar que nossos especialistas em mercado imobiliário analisem a viabilidade de sua proposta. E não se preocupe, não me esqueço de que você teve um papel importante em tudo isso. Só não dá para fechar nenhum contrato enquanto as incertezas prevalecerem. Ela cruzou os braços, semblante ainda desconfiado, mas assentiu em silêncio. Parecia saber que não conseguiria arrancar mais do que aquilo. Depois de alguns segundos, recolheu a bolsa e saiu, lançando um último olhar penetrante como quem avisa que deseja respostas concretas em breve. Mais tarde, ao final do expediente, Heitor se reuniu com Júlio e Beatriz numa sala envidraçada com vista para a cidade. O sol que se punha atingia o horizonte de tons alaranjados, criando um clima quase melancólico para aquela conversa. Júlio trazia anotações sobre os rumores de desaparecimento de Maurício, e Beatriz acabará de chegar da delegacia, onde ajudará a formalizar parte do processo. O delegado está no rastro de Maurício, mas ainda não conseguiram intimá-lo oficialmente.
Parece que ele se alojou em um lugar desconhecido, não acessou contas bancárias tradicionais e nem foi visto nos endereços que costumava frequentar, explicou Beatriz, puxando uma cadeira. Ele deve ter preparado um plano de fuga faz tempo. Conheço Maurício o suficiente para saber que não ia simplesmente esperar que a polícia batesse na porta, retrucou Heitor, sentindo uma pontada de frustração. Se ele fugir do país, será mais difícil responsabilizá-lo, mas não impossível. Com as provas robustas que temos, Maurício seria, ao menos, perseguido pela Interpol, dependendo da gravidade que se confirmar, completou Júlio, tentando soar otimista. Heitor fechou os olhos, tentando pensar em saídas. Talvez fosse inevitável que a história se arrastasse até a captura de Maurício. No entanto, tanto ele quanto a família já estavam cansados de viver sob o espectro dessa guerra. Enquanto debatíamos caminhos legais, uma das secretárias apareceu para entregar um envelope pardo, dizendo que o motoboy o havia deixado sem remetente. Instintivamente, Heitor abriu a aba e encontrou dentro uma carta escrita à mão, acompanhada de algumas fotos. Heitor, creio que a essa altura você já esteja ciente de que o seu joguinho está prestes a pôr tudo a perder. Pense bem antes de continuar. Nem tudo é o que parece, e eu ainda tenho recursos que você desconhece. Se quiser evitar desgraças, encontre-me amanhã na antiga fábrica do Distrito Sul, ao pôr do sol. Não traga ninguém. Ele leu em voz alta, sentindo a garganta secar. Junto, vieram fotos dele e de Camila saindo de casa, de Beatriz conversando com o delegado, e até de Júlio chegando à empresa. Estava claro que alguém monitorava a cada passo deles. É o tipo de coisa que o Maurício faria, constatou Beatriz, olhando para as imagens. Mas se ele está sumido, pode muito bem estar nessa clandestinidade, planejando um último movimento. Não posso ir sozinho. É muita loucura, protestou Heitor, jogando a carta sobre a mesa. Isso pode ser uma armadilha. Concordo, mas talvez possamos armar um esquema de segurança. Não necessariamente a polícia, mas pessoas disfarçadas num perímetro de proteção, prontos para agir, sugeriu Júlio, tentando encontrar uma brecha que não significasse se atirar cegamente ao perigo. De qualquer forma, não é bom deixar Maurício pensar que você desistiu. Se ele estiver acuado, pode tomar atitudes desesperadas. Poderíamos perder a chance de capturá-lo, completou Beatriz, apoiando o queixo nas mãos. Depois de muito debate, Heitor concordou que tentaria ir até o local, mas avisou que levaria alguns seguranças discretos para garantir sua integridade. Camila e Júlio apoiariam de longe, prontos para acionar as autoridades. Beatriz, mesmo insistindo para participar, foi convencida por Heitor a ficar de fora, pois temia que Maurício a ferisse se descobrisse seu papel ativo na coleta das provas. No dia seguinte, o clima na Monteiro Investimentos era de apreensão. Camila fez questão de acompanhar Heitor até certo ponto, despedindo-se dele com um abraço cheio de preocupações. Júlio o seguiu em outro veículo, preparado para qualquer eventualidade. O lugar marcado era uma antiga fábrica abandonada na zona industrial, uma construção imponente, mas agora totalmente deteriorada, com janelas quebradas e paredes grafitadas. Heitor parou o carro próximo ao portão enferrujado e constatou que não havia ninguém visível na entrada. Avisou a Júlio pelo telefone que seguiria a pé. Com o coração acelerado, adentrou o terreno, passando por pilhas de entulho. O silêncio ali era opressor, cortado apenas pelo vento que soprava através das frestas. Quando estava no meio de um pátio coberto de detritos, avistou Maurício saindo das sombras. O rival vestia um terno amarrotado e exibia uma barba por fazer, confirmando que provavelmente se escondera por algum tempo. No rosto, trazia um sorriso enviesado, uma mistura de cansaço e loucura que deu calafrios em Heitor. Finalmente, Heitor. Pensei que fosse fugir, como costumava fazer na adolescência, quando as coisas ficavam difíceis, zombou Maurício, aproximando-se com lentidão. Mas vejo que resolveu me enfrentar de verdade. Você está acabado, Maurício. Já enviei toda a documentação à justiça. Sua rede de mentiras vai ruir. Por que ainda me chamou aqui? Rebateu Heitor, tentando esconder o tremor na voz. O outro homem riu, um som rouco e desesperado. Sempre tão confiante. Você acha que está no controle, não é? Mas eu ainda tenho algo que pode se virar contra a sua família. Existem coisas que só eu conheço, provas que podem arrastar a Monteiro Investimentos para o inferno. Se eu cair, você cai junto.
Heitor sentiu o impacto da ameaça e tentou manter a racionalidade. Precisava ganhar tempo para que seus seguranças e Júlio se posicionassem. Olhou em volta, notando a presença de alguns capangas de Maurício escondidos entre as colunas de concreto, provavelmente armados. O risco de um conflito violento era real. Mesmo assim, ele decidiu confrontá-lo. Você fala, mas não mostra nada. É só uma chantagem vazia. Tudo o que fez até agora foi forjar documentos, subornar pessoas e espalhar mentiras. Ninguém vai acreditar em você agora, Maurício. O rival deu alguns passos adiante, e Heitor percebeu um brilho metálico próximo à cintura dele. Podia ser uma arma. O perigo subiu de tom. Não me teste. Ainda posso causar um estrago. E se você não quer ver Camila, Júlio ou aquela sua advogada sofrendo represálias, é melhor recuar. Sua covardia não me surpreende. Você sempre usou os outros para conseguir o que quer. Mas acabou. Vou te entregar à polícia hoje, se preciso for, esbravejou Heitor, mantendo a posição. Os capangas de Maurício começaram a se mover, mas, naquele instante, seguranças de Heitor também surgiram na periferia do pátio. Houve um breve impasse, em que as duas facções se encararam, indecisas se disparariam tiros ou se manteriam a coerência. Maurício percebeu que o esquema de Heitor não era amador e recuou alguns passos, desesperado. Seu miserável! Gritou, sacando a arma. Você não vai me vencer desse jeito. Posso dar cabo de tudo agora mesmo. Heitor gelou, pois qualquer movimento em falso poderia gerar uma tragédia. Antes que Maurício pudesse esboçar uma ação, um dos seguranças de Heitor disparou um tiro de advertência para o alto, fazendo ecoar o barulho no salão vazio. O som estridente ecoou pelos corredores e Maurício hesitou, olhando em volta como um animal encurralado. A fúria em seu rosto dava lugar ao pânico. De repente, escutou-se o som de sirenes. Júlio, que estava monitorando a situação do lado de fora, avisara a polícia no momento em que percebesse risco iminente. Viaturas chegaram ao local, e os policiais invadiram o terreno, ordenando que todos largassem as armas. A visão de homens fortemente armados da corporação selava o destino de Maurício. Largue a arma, Maurício! Gritou um dos oficiais. Não piore ainda mais a sua situação. O rival de Heitor olhou ao redor, buscando uma rota de fuga, mas o cerco estava fechado. Sem escolha, deixou a arma cair no chão, levantando as mãos. Os capangas, igualmente desorientados, também se renderam. Heitor continuou imóvel, tentando absorver o que acontecia. Finalmente, Maurício fora capturado, cercado de provas que o comprometiam. A sensação que emergiu foi um misto de alívio e tremor. Era como se um peso gigantesco saísse de suas costas, embora o coração continuasse batendo acelerado. Enquanto os policiais algemavam Maurício, ele ainda gritou ameaças. Você vai pagar, Heitor. Não pense que acabou. Tenho pessoas que me devem favores. Posso terminar com você mesmo de dentro de uma cela. Heitor apenas o encarou, balançando a cabeça em negação. Aquele homem fora seu amigo de adolescência, alguém em quem confiara no passado, mas que se convertera no inimigo sem limites. Sentia uma espécie de pena misturada à raiva, mas não retrucou. O que valia ali era a certeza de que Maurício perderá sua capacidade de causar mais danos, ao menos, de forma livre. Após a polícia retirar Maurício e seus comparsas, Júlio se aproximou, parecendo exausto e aliviado. Deu um leve soco no ombro de Heitor, sorrindo nervoso. Achei que tudo fosse desmoronar a qualquer instante. Você está bem? Estou, sim. Quase não acreditei quando ele puxou a arma, achei que fosse o fim. Ainda bem que chegamos a tempo, confessou Heitor, enxugando o suor da testa. Obrigado por chamar a polícia no momento exato. Foi a melhor decisão. Não dava para brincar com fogo. Nesse instante, Camila surgiu do lado de fora, pois não resistir à ansiedade e acompanhará tudo por outro carro. Correu até o irmão, abraçando-o forte. Ele retribuiu o gesto, sentindo que, finalmente, poderiam respirar aliviados. Você me deixou aflita, mas estou feliz que tudo tenha acabado bem, disse ela, entre lágrimas contidas. Heitor assentiu. Precisava processar que toda a perseguição de Maurício chegará a um ponto final.
Certamente, ainda haveria batalhas jurídicas, mas a principal ameaça de violência e sabotagem se dissipava. Dias depois, os jornais estamparam a prisão de Maurício e de sua equipe de cúmplices. O dossiê fornecido por Vanessa e os documentos comprovados por Beatriz formaram a base de um inquérito robusto, que praticamente selava o destino do vilão. A Monteiro Investimentos, por sua vez, recuperava a confiança dos parceiros, provando total inocência. Mesmo assim, Heitor fez questão de reforçar a governança interna, para evitar qualquer brecha que facilitasse ataques futuros. Numa manhã soalheira, Heitor convocou uma coletiva de imprensa em seu próprio prédio comercial, para anunciar os resultados das investigações. O saguão estava lotado de repórteres, mas agora, em vez de acusações, eram cumprimentos e questionamentos sobre como a empresa pretendia retomar seus projetos. Ele discursou com a serenidade de quem passará por um furacão, mas sobrevivera. Hoje, celebramos não apenas o restabelecimento da verdade, mas também o fato de que a justiça funciona quando há união e coragem para enfrentarmos o que está errado. Minha família, meu sócio e todos que confiaram na Monteiro Investimentos merecem meu sincero agradecimento. Vamos seguir firmes, com transparência, e honrando o legado construído ao longo de gerações. Logo após, aplaudido pelos presentes, Heitor se dirigiu a uma área reservada, onde Camila e Júlio o esperavam. Beatriz também estava lá, sorrindo orgulhosa. Ele se aproximou dela, sentindo o coração aquecer. Era impossível não lembrar de tudo que passaram. A advogada, que sempre transmitirá uma força tranquila, lhe estendeu a mão. Parabéns, Heitor. Você venceu essa batalha contra a corrupção e, principalmente, contra seus próprios medos. Ele segurou a mão dela, olhando em seus olhos com gratidão. Não teria conseguido sem o seu apoio. Tenho plena certeza disso. Por um segundo, o tempo pareceu parar. Camila e Júlio se afastaram discretamente, deixando-os a sós. Beatriz, com o rosto corado, tentou soltar a mão, mas Heitor a manteve entrelaçada. Eles sorriram, cúmplices de um sentimento que finalmente se permitiam vivenciar. A vida, enfim, começava a trazer novos ares, longe das sombras impostas pela obsessão de Maurício. Quando cruzaram o saguão novamente, jornalistas cercaram Heitor com mais perguntas. Algumas se voltavam ao escândalo, outras questionavam o futuro de sua empresa e, inevitavelmente, havia quem falasse de romance, tentando captar qualquer sinal de envolvimento entre ele e Beatriz. Sorrindo, ele desconversou, mantendo a postura profissional. Afinal, embora tivesse muito a celebrar, sabia que as próximas semanas seriam decisivas para consolidar as mudanças que desejava na companhia e em sua própria vida. À noite, de volta à mansão, Heitor chamou Camila para um jantar de comemoração em família. Convidou também Júlio e, claro, Beatriz, que aceitou de bom grado. A mesa posta no terraço estava iluminada por velas, e o aroma de ervas frescas impregnava o ar. Por um instante, sentaram-se todos e riram dos momentos de tensão que haviam se transformado em meras histórias. Camila ergueu a taça de vinho, pedindo um brinde. Aos Monteiro, por orarem o nome que carregam, e aos amigos que se tornaram parte desta família. Que a justiça prevaleça sempre. Eles brindaram, sentindo um misto de alívio e felicidade. Heitor olhou para cada rosto ali presente, recordando toda a jornada. Passará por traições, ameaças e quase perderá tudo que seu pai e antepassados construíram. Mas se reerguera, graças à força coletiva dos que acreditavam nele. O olhar trocado com Beatriz indicava que, muito além de conquistas financeiras, havia um recomeço possível no amor e na confiança. Ao final da noite, após Camila se despedir e Júlio partir, Heitor ficou sozinho com Beatriz junto ao lago do jardim. O reflexo da lua tremeluzia na água calma, e os dois caminharam em silêncio até um banco de pedra. Ele sentou-se ao lado dela, sentindo uma brisa suave que vinha do jardim. Foi então que se voltou para a advogada, tomando coragem para dizer o que desejava há tempos. Obrigado não é suficiente para expressar o que sinto. Você iluminou meu caminho num dos períodos mais sombrios da minha vida. E agora, eu preciso saber se podemos continuar construindo algo juntos. Não só na empresa, mas na vida. Beatriz o fitou, emocionada. Era visível que ela também nutria sentimentos fortes, embora tentasse manter o profissionalismo. Heitor, confesso que você me conquistou pela sua determinação em fazer o certo, mesmo com todas as tentações de vingança que apareceram.
Vejo em você um homem que quer evoluir, e isso me fascina. Se isso for um convite para caminharmos lado a lado, aceitei desde o momento em que decidi te ajudar. Ele sorriu e, sem hesitar, a puxou para um abraço terno que se transformou em um beijo suave. O ecoar dos grilos no jardim e a brisa noturna envolveram aquele instante de cumplicidade. Não havia mais espaço para receios ou segredos. Estavam, ambos, dispostos a tentar, conscientes de que a vida os havia testado duramente, mas também lhes concederá a chance de escreverem um novo capítulo. Quando se afastaram, Heitor entrelaçou os dedos aos dela e encarou a mansão ao longe, lembrando-se de tudo que ali viverá. A família Monteiro resistira a inúmeras tempestades ao longo de gerações, e aquela não fora diferente. As cicatrizes permaneceriam, mas serviriam de lembrete sobre a vulnerabilidade diante das obsessões e a importância de proteger o que realmente importava, o amor, a honra e a justiça. Com Maurício fora de cena, a história que antes se manchara com traições e ódios finalmente ganhava novas cores, abrindo espaço para que cada um seguisse adiante, mais forte e mais consciente de seu próprio valor. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.